Hoje é um dia muito triste para o nosso país. Com certeza, um dia que vai entrar para a história da nossa nação. Um país que se diz democrático se vê numa situação onde o deputado federal mais bem votado da história se vê obrigado a se ausentar da nação qual ele foi eleito para poder continuar lutando por democracia, para resgatar o Estado democrático de direito e para poder continuar falando, exercendo a sua função, que é representar a população do país do qual ele foi eleito. Como vocês sabem, certamente você já deve ter chegado a ver a notícia, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, decidiu que vai tirar uma licença do seu mandato para ficar nos Estados Unidos. E por que ele decidiu fazer isso? Desde que começou o embate para colocá-lo à frente da presidência da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, houve uma constante interferência do STF, como a própria Mônica Bergamo noticiou, para impedir que ele assumisse essa presidência. Isso porque o trabalho que ele tem feito fora do Brasil tem sido impressionante do ponto de vista no que diz respeito a denunciar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Como eu sempre digo, há uns tempos atrás, essa perseguição, essa ditadura da toga, ela agia nas sombras. O mundo não tinha noção do que estava acontecendo no Brasil, mas agora o mundo tem. E boa parte disso é mérito do Eduardo Bolsonaro, que através das suas viagens, através dos seus contatos, da articulação internacional, tem feito um brilhante trabalho do ponto de vista de denunciar o que está acontecendo aqui, fazendo exatamente aquilo pelo qual ele foi eleito, usando as suas prerrogativas de deputado federal. E aí, quando surgiu a possibilidade dele assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, o sistema simplesmente não aceitou. Veio pedido para que fosse apreendido o seu passaporte. A PGR até agora não emitiu um parecer, mas mesmo que o parecer fosse emitido, nós sabemos que o nosso STF não costuma seguir as orientações da PGR, ele age de forma independente. Então justamente que o Eduardo Bolsonaro soltou esse vídeo. Para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Pois então que fique registrado. Nós não estamos perdendo um combatente, muito pelo contrário. Agora nós temos uma pessoa de grande envergadura, fora das fronteiras brasileiras, lutando pela nossa democracia, usando ferramentas às quais aqui nós não temos alcance. Mesmo porque como lutar para resgatar a democracia, sendo que as instituições e a imprensa no nosso país já foram completamente aparelhadas. O único caminho que nós temos agora é denunciar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. As perseguições, os julgamentos ilegais, a censura, né, o desrespeito ao devido processo legal, à nossa Constituição. Tudo isso o mundo precisa saber. É a única chance que nós temos de desacelerar essa sanha autoritária que se apoderou da mente e do coração de alguns ministros da nossa Suprema Corte, é denunciando para o exterior, para outros países. Então, Eduardo Bolsonaro tem total e restrito apoio de todos os membros da oposição e de toda a população de bem desse país. Obviamente, eles vão tentar deturpar isso, criando uma narrativa, mas a verdade é que ele está fazendo um sacrifício. Lembrando, ele está nos Estados Unidos sem salário. Ele está abdicando do seu salário para poder continuar a luta pela nossa democracia. É algo que realmente merece as nossas palmas, merece as nossas saudações. Isso é algo que com certeza será lembrado pela história do nosso país. Então, parabéns, Eduardo, pela sua decisão. Eu sei que não é fácil, é um sacrifício muito grande. Você está se afastando dos seus amigos, do seu convívio, do seu dia a dia, da sua casa, para poder lutar pelo seu país. O seu nome será lembrado na história dessa nação como uma das pessoas que mais lutou para resgatar a nossa democracia. Total apoio, que fique registrado. É muito triste
que o deputado mais bem votado da história se veja obrigado a se ausentar da sua nação para defender a democracia. Se faltava alguma prova cabal de que nós não estamos vivendo num Estado democrático e que sim, é um estado de exceção, é essa. Nós sabemos que o sistema estava pronto para fazer alguma coisa covarde contra ele e ele tomou a decisão correta. A única forma dele continuar combatendo o que está acontecendo aqui dentro é fora do Brasil. Exatamente o que acontece nas piores, mais sanguinárias e autoritárias ditaduras do mundo. O Brasil está se igualando cada vez mais à Venezuela. Um abraço. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou a nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convívio. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre.